Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Lucas, capítulo 2, hoje enfatizando os versículos 25 a 35. É chamado de Cântico de Simeão. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Algo extraordinário é relatado por Lucas aqui, e, de novo, há uma canção, há um hino registrado aqui por Lucas, o quarto e último, que é o Cântico de Simeão. Simeão, como o texto diz no verso 25, era um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Certamente era um servo do Senhor que orava e confiava e aguardava a promessa do Messias, a promessa da restauração de Israel a partir do Messias. Esse homem então piedoso, como o texto diz, justo, era um homem que temia Deus, que buscava o Senhor, e por isso mesmo o Espírito Santo já havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Messias, antes de ver o Cristo do Senhor. A palavra Cristo aqui, como nós já vimos, é a palavra que traduz o hebraico para Messias. Ele não morreria antes de ver o ungido do Senhor. E então, no dia em que os pais foram apresentar Jesus ao templo, ou no templo, ao sacerdote, movido pelo Espírito, verso 27 diz, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, tudo aquilo que nós vimos no nosso último encontro, em termos do sacrifício, então Simeão o toma nos braços e ele então percebe que está com o Salvador em seus braços e então exclama: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra. Esse é o quarto e último cântico registrado por Lucas. Ele é conhecido como Nunc Dimittis, que é o latim para agora podes despedir. Já vimos que esses nomes vêm sempre da primeira linha do cântico que é pronunciado, e essa é a primeira linha. Agora podes despedir. Nunc dimittis. O servo, de forma humilde, oferece a Deus um cântico, porque ele está com o menino nos braços e diante dos seus olhos ele constata que o Senhor cumpriu a palavra que havia lhe dito. Por isso, despedir em paz aqui tem a conotação não de ir embora, mas de que ele poderia agora morrer em paz, porque a promessa tinha sido cumprida. Porque os meus olhos já viram a tua salvação,
a qual preparaste diante de todos os povos. Certamente esse servo aqui já tinha noção, porque o Espírito Santo já devia ter lhe revelado, de que ele seria o Salvador, de que ele seria o resgatador de Israel. E mais que isso, de forma inclusive profética, Simeão em seu cântico anuncia o seguinte: luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Assim como os anjos já tinham deixado claro que o Salvador, o Messias, não era apenas para Israel, aqui pela boca de Simeão se confirma a mesma realidade. Luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Jesus não veio apenas para o povo de Israel, ele seria luz também para os gentios. Por isso, o texto diz aqui no verso 33 que os pais se admiraram, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Mas certamente nada poderia preparar o coração dos pais, especialmente de Maria, para o que viria a seguir, ou para o que eles ouviriam a seguir da boca de Simeão. Mas o texto diz no verso 34 que Simeão os abençoou. Certamente por ser um ancião, ele abençoou o menino e abençoou os pais e disse a Maria o seguinte: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Talvez nenhuma mãe esperasse ouvir isso, talvez até mesmo não gostasse. Lucas não registra aqui, mas esse teria sido certamente mais um momento em que Maria guardaria para si essas palavras, não é? Ela não sabia por que ele estava dizendo isso, mas ela sabia que isso vinha do Senhor. Esse menino está destinado para a ruína e para levantamento de muitos em Israel. Isso diz respeito ao próprio ministério de Jesus, porque muitos seriam salvos através do Senhor Jesus. Muitos viriam ao conhecimento pleno de Deus, porque Ele era o próprio Deus. Mas também a ruína aqui quer dizer julgamento, juízo. Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, não deram crédito à sua pregação, certamente seriam arruinados no sentido de seriam recipientes de juízo da parte de Deus. Por isso esse texto traz aqui o fato de que por meio de Jesus veio a salvação, mas também por meio de Jesus veio a condenação. Está destinado tanto para a ruína quanto para levantamento. Ser alvo de contradição, porque o seu ministério seria sem dúvida algo que chamaria a atenção de muitos que não gostavam e não gostariam daquilo que Jesus pregaria e do seu estilo de ministério, sem dúvida. Mais que isso, não gostariam da sua mensagem. E o texto continua dizendo: também uma espada traspassará a tua própria alma. Aqui ele estava falando com Maria, lembre-se, ele não estava falando de Jesus. Não era o traspassar da espada, por exemplo, que foi traspassada lá na cruz, no corpo de Jesus. Era o traspassar da alma de Maria, porque ela seria entristecida pela morte do seu filho. Nenhuma mãe deseja a morte de seu filho, sem dúvida. E humanamente falando, embora espiritualmente Maria depois tivesse a compreensão da dimensão da vinda do próprio Senhor Jesus, mas humanamente falando, certamente Maria ficaria triste e ficou extremamente triste quando o seu filho foi morto ali na cruz. Essa é a predição disso, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E esse texto fecha com uma nota extraordinária acerca daquilo que seria o ministério de Jesus: manifestar o pensamento de muitos corações. Era escondido, não era revelado aquilo que estava no coração dos homens. Muitas vezes os fariseus, que por vezes combateram Jesus com tanto vigor, eles eram mestres em esconder o que estava em seu coração. Quantas vezes nós vemos os fariseus fazendo conluio às escondidas? A própria morte de Jesus seria combinada toda às escondidas
para que as pessoas não pudessem perceber o que estava acontecendo, mas Jesus aqui veio para manifestar o pensamento de muitos corações. Ele manifestaria aquilo que estava no coração das pessoas. Se eram servos de Deus, receberiam o Senhor Jesus com alegria. Se não eram servos de Deus, certamente trariam oposição. E é isso que nós vemos, que foi a grande marca do ministério de Jesus. Essa divisão entre aqueles que amavam a Deus e que realmente serviam ao Senhor e acolhiam então o Senhor Jesus, e aqueles que o rejeitavam porque também não eram de Deus. Por isso é importante essa nota de Lucas aqui, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Chegamos ao final de mais um trecho e vamos continuar caminhando já para o final do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, mas somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.